alguns números. Essa aula aqui, ela sempre é uma aula que eu sempre atualizo bastante para trazer os números mais fresquinhos para vocês terem os grandes números na cabeça, tá? A gente fala um pouco de megatendências do agronegócio mundial, assim, é um material que a Embrapa desenvolveu e também o pessoal da Pricewaterhouse, que é uma consultoria, enfim, que também tem um pouco desse material em que eles têm uma visão mais global de megatendências, e o material da Embrapa. Acredito, isso a gente vai discutir mais para o final da aula, que esse cenário está incerto, tem algumas coisas ali que eu até tirei um pouco o foco do que, por exemplo, do que a gente discutia no ano passado, né? Por conta da pandemia, a gente não sabe como que o mercado consumidor, como as economias emergentes, que eram economias em que se apostava muito, né, como o Brasil, Índia, enfim, o BRICS, aí, como é que esses países, claro, tirando a China aí, mas como é que esses países emergentes, eles eram um potencial mercado em ascensão, enfim. Isso tudo é incerto e a gente está esperando aí outras publicações mais gerais, mas acredito que muitos pesquisadores, assim, não têm colocado nenhum novo material, a Embrapa sempre coloca, né, enfim, nenhum material de tendências para a agricultura, né, para os negócios agrícolas, porque é um momento incerto mesmo, né, então é difícil fazer qualquer projeção. Mas, de qualquer forma, a gente deixa que, ao final, esse material permanece, essas mega tendências, né, porque, passada a pandemia, alguma coisa dessas tendências podem voltar. Então, hoje é mais para apresentar os grandes números. Eu sei que vocês têm uma disciplina lá atrás, em que vocês veem um pouquinho sobre algumas culturas agrícolas, né? Mas a ideia hoje é a gente se focar um pouquinho nesses números. Vocês veem muito isso na mídia, mas é importante que vocês visualizem e tenham essas ordens de grandeza na cabeça, tá? Isso também é importante quando a gente vai falar sobre agricultura no Brasil. Então, essa visão permanece, tá? A gente veio construindo o conceito de agricultura, e aí essa nossa visão sistêmica agora, ela de fato permanece. A gente já falou da criação, né, desse processo das cadeias agrícolas, dos complexos agroindustriais. Então, a gente parte desse paradigma aí de uma agricultura do ponto de vista sistêmico, em que a gente precisa colocar a agricultura no centro e entendendo o que vem depois e o que vem antes do processo produtivo. Então, esses complexos que determinam, né, o sucesso, né, e os caminhos da inovação também partem daí, né? Então, os caminhos da inovação tecnológica e não tecnológica dependem de como essas cadeias agroindustriais estão organizadas. Então, sim, são as cadeias mais organizadas, mais capitalizadas, que conseguem, de fato, né, implementar algumas inovações. Outras cadeias dependem do suporte do quê? Das universidades, dos centros de pesquisa voltados para a agricultura, Embrapa, nas esferas estaduais, os institutos de pesquisa estaduais, para fomentar a pesquisa para outros setores, né, que sejam mais representativos para aquele estado, enfim, cadeias menos organizadas, de médio e pequeno porte. Então, a inovação precisa vir dessas instituições de pesquisa, e outro elemento importante né, fazer com que essas inovações, elas de fato sejam apropriadas e consigam de fato atender a demanda dos pequenos, médios e grandes produtores rurais. Então, essa visão sistêmica, ela permanece.
um panorama geral, quando a gente fala de agricultura no Brasil, esses números vocês devem conhecer bem, mas é importante a gente frisar e ressaltar o destaque que o Brasil tem na produção de commodities e também de alimentos, né, mas ambos com um papel diferente. Então, em termos de commodities e culturas mais voltadas para o mercado de exportação, a gente tem esses clássicos aqui, né, que é açúcar, né, a cana, né, então, e por conta disso, o derivado, o açúcar, o etanol a gente consome bastante, a gente ainda a gente exporta muito pouco, né, porque a gente tem um mercado consumidor de combustível aí bem importante, essa ascensão dos carros flex fez esse mercado, enfim, ainda mais agora em época de pandemia que o diesel está disparando, né, a cultura da cana é importante, e tem esse binômio aí, né, então é uma composição importante enquanto cultura. Então, o Brasil é líder tanto na produção e na exportação de açúcar, suco de laranja, né? A gente exporta basicamente suco de laranja concentrado congelado. É uma cadeia importante porque, de alguma forma, a gente está agregando valor, diferente da exportação de grãos, né, em que a gente não tem quase nenhuma agregação, mas tanto o açúcar quanto o suco de laranja concentrado e congelado são cadeias em que se teve inovações nesse sentido. Café, ao longo da nossa disciplina, a gente vem falando muito do café, então o Brasil vem mantendo sucessivamente liderança há mais de 15 anos nesses mercados. Tem uma grande participação no mercado mundial, né? Então, por exemplo, no caso do açúcar, o açúcar brasileiro está, né, quase 50% do açúcar consumido no mundo vem do Brasil. A mesma coisa para o suco de laranja. Esses números já foram maiores, né? A gente já chegou a atingir 80% do mercado mundial de suco era proveniente do Brasil, e a gente foi perdendo espaço ao longo do tempo. Sejam, como eu estava falando um pouquinho aí com a Carol, a gente estava falando de tributação, mas seja por barreiras comerciais, então o suco de laranja do Brasil começou a ser ou taxado, ou a gente tinha uma cota de exportação, principalmente aí para os Estados Unidos, a taxação é bem pesada do suco brasileiro, que são medidas protecionistas das outras economias para tentar resguardar a sua agricultura, em que também o suco de laranja é importante. Complexo soja, então, grão, farelo e óleo. O Brasil vem oscilando aí a sua posição, mas desde das últimas safras ele vem se mantendo como maior produtor e exportador de complexo soja. Oscila um pouquinho grãos com os Estados Unidos também exporta muito, e para a China grande consumidora de uma forma geral dos produtos agrícolas brasileiros. Então, um dos problemas, né, que até a gente vai comentar um pouquinho mais lá na frente, é essa concentração dessa nossa pauta exportadora só para o mercado chinês. Então, isso piorou nos últimos anos. A gente teve entre 2008, 2012, 2014, a gente conseguiu diversificar um pouco a pauta, mandar para os países árabes, para outros países da Ásia, intensificou um pouco as relações bilaterais com alguns países europeus, mas isso ao longo do tempo foi se deteriorando. Então, aí, de novo, a gente tem uma concentração para o mercado chinês, e isso deixa os negócios agrícolas em uma posição um pouco de fragilidade, né? Se acontece alguma coisa com a China aí, enfim, vamos pensar em pandemia, né? A despeito do bom comportamento ainda, né, das exportações, os negócios agrícolas é o que tem
tido resultados positivos aí por conta da pandemia, né? Enfim, então esse mercado ainda, né, não sofreu. A gente não sabe como é que vão ser os próximos anos aí de recessão, porque o mundo vai passar por uma recessão, né? Isso já está acontecendo, isso de fato vai. Agora, quando isso vai atingir a agricultura, né, alguns setores já estão sentindo mais, mas enfim. E aí o setor de carnes, a gente já teve melhores posições, principalmente aí para carne bovina, por exemplo, a gente foi superado pelos Estados Unidos, e acho que a grande diferença aí é o modelo de produção, né? Um modelo completamente intensivo, mas então, os Estados Unidos conseguiu superar, a gente tem ainda, né, a gente tem uma criação intensiva, mas a gente também tem uma criação extensiva, isso muda, enfim, né, a lógica, inclusive a paisagem e a dinâmica desse segmento, mas de qualquer forma, a gente foi superado pelos Estados Unidos, e com relação a outras fontes proteicas, aí o frango também a gente perdeu a primeira posição, e foi superado, né, caímos para a terceira posição, então a gente foi superado aí pela China e pelos Estados Unidos. Isso nessa safra. Então, vejam, alguns setores já começam a sentir esses impactos, tá? Ainda, talvez seja cedo, ainda de maneira modesta, mas esses setores já têm, eles começam a sentir, né? A gente vai ver esse resultado das exportações, talvez, no próximo ano, né? Então, a gente começa a dar uma desaquecida na produção e os reflexos na exportação acontecem um pouco depois. Então, ainda vamos ver o que vai acontecer. Então, basicamente, a gente tem uma pauta forte de produção e exportação voltada para essas commodities. Em termos de valor de produção, a gente também acaba centrando grande parte do valor da produção entre cadeias isoladas, a gente tem essa distribuição, que se reflete muito com a nossa pauta aí, exportadora, né? Então, complexo soja, cana, milho, café, algodão, grãos de maneira geral, né? E lá embaixo, olhando esses produtos de maneira isolada. Então, a gente percebe poucos produtos FLVs, por exemplo. Mas, como eu vou mostrar, no agregado, quando a gente soma aí todos os produtos, né, que não são grãos, né, ou que não são commodities, a gente tem uma força nesse setor também, diversificado, claro, né, mas de qualquer forma são sistemas produtivos e maneiras de se fazer agricultura diferentes, né? Então, o nosso arranjo produtivo ele tem que dar conta desses diferentes sistemas. Então, eu tenho que, digamos, Estado, né, tenho que dar suporte para a pluralidade da agricultura, né? Então, eu tenho que pensar em formas de fomentar ou de deixar mais rentável os negócios voltados para a exportação, as commodities, mas eu também preciso estar de olho, né, nessa diversidade que é a produção de alimentos, né, que de fato vai para a mesa das pessoas, né. Em termos, aí eu coloquei um pouquinho de como é que é o ranking, aí vejam que tá inverso aí a escala, só para os maiores estão ali embaixo. Então, em termos de geração, né, geração de valor, em termos de FLV, o destaque aí é a batata, né, e aí vamos subindo para sair para um conjunto de frutas, tá? Então, isso é um elemento importante, que eu acho que a agricultura,
Pensando um pouco para essa aula, né, fiquei pensando por que a nossa agricultura é tão diversa. A gente tem diferentes sistemas produtivos, a gente tem uma diversidade, tem uma desigualdade em termos de questão fundiária e de produtores, né? Por que essas desigualdades ou essa diversidade é tão presente na agricultura também? É só a gente olhar a nossa sociedade, né? Nossa sociedade é desigual, a gente tem lá, né, uma concentração em alguns segmentos da sociedade, enfim, então isso se reflete de qualquer forma na nossa. Se você pega outros países em que as desigualdades são menores, os diferentes setores também, eles não estão tão dentro, né? Dentro da agricultura você não vê tantas discrepâncias, dentro do próprio setor industrial você não vê tantas discrepâncias, né? A indústria não é o meu forte, mas de qualquer forma, tenho certeza que o pessoal que trabalha com a indústria, o pessoal da economia, por exemplo, que analisa os diferentes setores, entende bem dessas desigualdades também dentro do setor industrial. Mas, de qualquer forma, por que a gente precisa entender esse panorama? A gente precisa entender as diferentes realidades da agricultura brasileira para propor ou entender quais serão as tendências para essas diferentes agriculturas, quais são as demandas para cada uma dessas agriculturas, né? Então, é importante que vocês conheçam essa pluralidade da agricultura brasileira. Em termos de FLV, aqui é um conglomeradão, tá? Tem de tudo aqui, tudo que não é grão, que não é commodity, está aqui reunido. Eu trago esse número, tá? A gente tem uma evolução aí da produção e do valor da produção, mas em termos de FLV, a gente produz aí o consumo, tá? Eu trouxe um pouco dos dados do consumo, são dados da POF, o último dado da POF, tá? Do IBGE, também é uma pesquisa conduzida pelo IBGE, que mostra um pouco do padrão de consumo aí das famílias. Então, o último dado que a gente tem é esse, não tem outro. Em termos de consumo, tá? Eles colocam lá consumos de FLV em quase 50 mil gramas, tá? Isso ao longo de um ano, tá? Então, esse foi o consumo das famílias brasileiras em 2018, tá? De hortifruti granjeiros também eles colocam lá. E aí, a OMS e a FAO recomendam o quê? Um consumo, né? O que seria ideal para as pessoas, né? Para você, enfim, para você conseguir suprir suas necessidades básicas em termos de FLV e nutrientes, né? Então, a indicação, a recomendação são de 400 gramas por dia. Tá? Então, imaginem aí, a gente está falando um pouco... Estamos falando em 3 porções diárias, tá? Então, imaginem aí 3 porções, algo que é equivalente a 400 gramas. E em função do consumo das famílias, tá? De 2018, que foi de 50 mil gramas, dividido isso ao longo do ano, né? Por 365 dias, daí a gente atinge um valor de 139 gramas apenas. Claro que tem, né? É um desafio. Por que as pessoas não comem mais alimentos frescos, né? Por que as pessoas não têm acesso aos alimentos, seja, né, pela falta de poder aquisitivo, mas quando vai aumentando o poder aquisitivo, as pessoas preferem consumir produtos ultraprocessados, enfim, ou também os ultraprocessados são mais baratos que por unidade, né, são mais baratos por unidade em relação aos alimentos frescos. Então, enfim, tem uma série de questões aí, são desafios, né, porque a pessoa não tem renda para consumir as 400 gramas recomendadas pela OMS. Mas, de qualquer forma, a gente tem um potencial, tá? Então, as diferentes cadeias, né, de frutas, legumes e verduras pode também entender ou... o Estado pode entender isso como sim, preciso suprir, né,
a minha população desses alimentos básicos, então a gente também tem um potencial produtivo para esses diferentes produtos, tá? Em termos de distribuição, como é que a produção agrícola ela se distribui, se concentra? Então, soja, que é um pouquinho desse cenário de grãos, então soja, algodão, milho, então a gente vê aí uma concentração na região centro-oeste, que foi uma região de fronteira, então a gente teve lá a região sul, inclusive São Paulo, foi o que a gente chama de regiões tradicionais de produção agrícola, depois a gente teve uma primeira fase de fronteira, que foi o centro-oeste, e agora uma nova região de fronteira, o Matopiba, né? Também começando, né, a intensificar sua produção em commodities agrícolas. Então, essa é um pouco da distribuição dessa produção agrícola. Em termos de cana, também uma concentração na região centro-oeste, mas aí um olhar diferente, claro, para o estado de São Paulo, que é, né, o principal produtor aí de cana. E café, uma concentração entre Minas e São Paulo. Claro que tem mais aptidão, tem as condições edafoclimáticas mais apropriadas para essa produção e para a produção de qualidade. Então, de novo, voltando, né, naquela discussão lá do Furtado, o estado de São Paulo como, né, centro pujante da agricultura moderna começando aqui, depois se espalhando para as outras regiões, né? Agora, em termos de FLVs, né, alguns produtos aí, o destaque fica ainda por parte do estado de São Paulo e uma concentração em Minas, Goiás, a gente tem um pouco de tomate, e frutas, algumas frutas mais voltadas aí também para o mercado de exportação, como melão, mamão, né, uva, ali no Vale de São Francisco, enfim. Deixo aqui também um outro mapa aí que é interessante para quem não conhece muito dessas cadeias, né? Talvez grãos é uma coisa mais facilmente que a gente sempre se depara em diferentes disciplinas e na mídia também, mas eu achei legal trazer esse panorama de outros produtos, como o abacaxi. Então, vejam como Minas é um mercado importante, é um setor produtivo forte. Uva de mesa, tá? Diferente do que a gente acha, o sul tem uva, mas tem muita uva, mas uva vinífera, que é para, né, para produção de vinho. E aqui no estado de São Paulo, uva de mesa, uva de chupar, aquela Niagara, aquela mais gordinha, né? De morder mesmo, enfim. Então, essa uva de mesa forte no estado de São Paulo e no Vale de São Francisco, com irrigação, né? Então, uma agricultura bem intensificada, né, em termos de produção. Mais um pouquinho de FLV, como eu falei aí do tomate, o tomate é uma concentração forte em Goiás, mas também bastante tomate aqui no estado de São Paulo, em Minas também. E em banana a gente tem tudo ali, se vocês perceberem um pouquinho, a gente tem bastante ali na costa. Vale do Paraíba é uma região importante, né, de produção de banana, e é um dos produtos, né, mais produzidos em termos de frutas, tem uma produção importante, né? Então, esse é um pouquinho do mapa, tá, da agricultura brasileira. Eu trouxe alguns destaques em termos de números de produção, exportação, valor da produção das commodities e dos FLVs, de alguns FLVs, tá? Eu criei essas duas categorias aí. Em termos de negócios agrícolas, tá? É importante que a gente também tenha esse retrato, esse panorama. É um setor importante para a economia brasileira, seja na formação do PIB, do Produto Interno Bruto,
seja na balança comercial, nas exportações, e manter a balança comercial superavitária, isso é importante, né? Para entrada de divisas, então a gente consegue fazer essa composição. Isso eu sempre atualizo esses dados, e aí realmente a gente teve um crescimento o ano passado, e aí, claro, a pandemia teve um papel importante sobre os outros negócios, né? De qualquer forma, em termos para o desenvolvimento econômico, fica um alerta, né? Porque a agricultura, para exportação, produtos de baixo valor agregado, em termos de desencadeamentos para outros setores, ainda é diferente de um setor industrial, por exemplo, né, em termos de geração de emprego e de encadeamentos para os outros setores da economia. Mas, de qualquer forma, eu não estou olhando para isso com esse viés, eu estou tentando mostrar aqui a importância da agricultura. Então, o Brasil, a agricultura para o Brasil, em termos de PIB, em torno de 26%, fica sempre entre 25% e 26%. O ano passado foi de 26,6%, foi em torno de 377 bilhões de dólares, supera a indústria está na casa dos 19, 20, perdeu espaço nos últimos anos, eu já falei sobre isso no mundo como um todo. O setor que mais cresce, né, é o setor de serviços. A distribuição também do PIB em termos de em que parte da cadeia se gera mais valor, vejam que é onde a gente de fato consegue agregar mais, né? Então, no próprio setor produtivo, né, seja agrícola e pecuária, e o processamento, o setor agroindustrial. E, de novo, aí vejam, juntando esses dois, né, a gente tem aí 50%, mas o setor que mais gera, então, é o setor de serviços voltados para a agricultura, é onde eu estou gerando mais valor, tá? Estou agregando mais, estou gerando mais divisas, né? É o setor de serviços, aí é toda a seção de prestação de serviços voltados para os negócios agrícolas, tá? Então, 50% dos setores, o setor produtivo e agroindustrial, e o que mais gera valor em termos de PIB é o setor de serviços. Esses dados, eles são publicados pelo CPEA. Quem tiver mais curiosidade pode entrar na página lá do CPEA, da Exalc, é o centro de pesquisa lá da Exalc, e aí lá tem as notas metodológicas, né? Você coloca lá CPEA, a primeira aparece todos todas as pesquisas que o CPEA faz, e aí tem as notas metodológicas lá para quem tiver mais curiosidade para entender o que entra, qual todos os negócios que entram dentro de serviços, por exemplo, em termos de geração de PIB, tá? Em termos de emprego, a participação, né, para os negócios agrícolas é de 20%, ainda é pouco, né, isso já foi maior. E aí uma pesquisa interessante que o CPEA está fazendo, ele está pesquisando, levantando esses dados de mão de obra, né, de empregos, empregos ligados aos negócios agrícolas, mas também a questão de gênero, né? Então, ainda é um setor muito masculino, 68% da mão de obra de homens, e aí 32% de mulheres, tá? Então, eles começaram a levantar esses dados recentemente, né? Então, achei interessante trazer essa questão de gênero também, é um setor ainda bem masculino. Em termos de exportação, como eu já falei, né, esse número cresceu muito ano passado, tá? Em termos de volume, e aí teve uma concentração, então, de 48%, algo em torno de 100 bilhões de dólares, tá? Dando um zoom aqui nas nossas exportações, que é isso que eu tinha falado um pouco, as nossas exportações muito concentradas na China, tá? Se a gente pegar lá
os 100, né, aqui não está todos, eu coloquei um ranking dos 10 principais destinos das exportações, né? Então, ó, quase um terço dos 100 bi que a gente gerou de divisas, né, com as exportações, 34 bi foi com a China. Então, veja, um terço. Né? Imagina se dá uma... Acho pouco provável, né? Mas imaginem se acontece um desastre com a China, a gente perde aí um terço do mercado das nossas exportações, tá? E aí, seguido pelos Estados Unidos, Países Baixos, Japão, Coreia, Vietnã, Espanha, Alemanha, Hong Kong e Turquia. Antes, os países árabes tinham uma posição de destaque entre os 10 mais aí, que o Brasil negociava, mas e era um pouco mais diversificado, né? Mas isso veio piorando ao longo dos últimos 5 anos, tá? E aí, os principais produtos exportados, de novo, são os principais produtos são, sim, aquele que eu mostrei lá no começo, né? Então, é complexo soja, são as commodities, complexo soja, açúcar, carne, celulose, milho, café, né? Então, tem uma concentração nos produtos dessa natureza. Eu gosto de mostrar esse gráfico para a gente entender também que produtos não commodities são potencial e geram mais valor em termos, quando você compara a produção que eu consigo gerar com uma tonelada de soja e o que eu consigo gerar com uma tonelada de tomate, maçã, né, qualquer outro FLV, né, em conjunto, claro, que é esse gráfico aqui, né, então, a gente tem uma evolução aí do valor da produção de grãos versus o comportamento do valor da produção de FLVs, e aí depois essa relação, tá? Essa relação de valor de produção versus produção. Então, eu mostro o quanto eu consigo, de fato, né, traduzir em ganhos a partir, né, de uma tonelada de produção. Né? Mais ou menos, é só dividir uma coisa, é mais a razão do valor da produção sobre a produção. Então, isso mostra o quanto, é uma métrica do quanto eu estou conseguindo agregar valor ali, né? Então, com uma produção, com uma tonelada de FLVs, eu consigo, em termos monetários, gerar mais dinheiro, tá? Do que com uma tonelada de grãos, por exemplo. Isso fica muito claro, a gente teve uma palestra numa outra disciplina, o pessoal de mercado, né, falando da Novagri, de uma outra trading agrícola, agora me fugiu o nome da empresa que o Rafael trabalha, que foi um dos palestrantes, mas enfim, em que ele estava falando de logística, mas ele falava muito desses ganhos com a soja. Então, assim, ele precisa ser muito eficiente na exportação de milhões de toneladas, porque ele ganha muito pouquinho, né, centavos com as exportações, né? Ele falando do ponto de vista de uma trade, era uma trade média. Não lembro se era no Vagre agora, porque a gente teve vários palestrantes. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que, de fato, isso acontece, né? O pessoal do mercado sabe disso. Então, era uma palestra sobre logística, mas a gente fala da importância da logística principalmente para esses produtos como as commodities agrícolas, em que a margem, né, é muito apertada. Então, de fato, a gente consegue perceber também com esse gráfico que a gente consegue agregar mais valor com outros produtos alimentares. Então, de novo, a mensagem dessa aula é que a gente precisa dar conta dos diferentes sistemas produtivos que a gente tem no Brasil e das diferentes demandas que essas diferentes cadeias produtivas têm, né? E aí que é um pouco desse outro slide. A gente vai continuar exportando commodity? Imaginem se a China quebra aí, né?
Tudo bem que daí várias outras economias também quebram, não só a nossa, né? Mas, de qualquer forma, a gente pode fazer mais, né? Seja fomentar mais o nosso mercado interno. Vejam o café, por exemplo, a gente exporta bastante, mas a gente consome muito café, né? E é um produto de mais valor agregado, principalmente agora com essa onda dos cafés diferenciados, né? Veja como a gente conseguiu buscar essa estratégia. A gente pode fazer isso com outros produtos, a gente pode melhorar o acesso aos alimentos e, com isso, né, a gente faz toda uma dinâmica de aquecimento da economia, né, internamente. Então, vejam, os outros produtos alimentares, eles têm esse potencial, porque aí a gente começa a movimentar, a gente dá mais acesso, as pessoas têm mais renda para consumir mais alimentos. Por outro lado, os pequenos e médios produtores vão produzir mais, e aí a gente começa um ciclo que a gente chama em economia de um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico. Estou tentando traçar esses paralelos, né, apesar dos referenciais serem outros, né? Então, a gente pode fazer mais, eu acredito que sim, apesar de, às vezes, eu ser um pouco mais pessimista, mas vocês não, vocês são jovens. Vocês têm que estar mais ávidos aí por buscar soluções, buscar novos modelos mais eficientes de produção, enfim, vocês estão começando. Então, a ideia é que das diferentes disciplinas também, claro que tem um caráter formativo, mas de instigar, né, que vocês busquem novas soluções, que vocês inovem, né, pensando na nossa aula de inovação. Mas, enfim, desafios, e aí aqui é um estudo do Panvel, né, que eu deixei lá, tem alguns desafios, óbvio, né, a gente tem a agricultura, é um setor importante para o Brasil, não é à toa, porque, sim, a gente tem condições favoráveis, sejam edafoclimáticas, água, luminosidade, disponibilidade de terra, mas, por outro lado, a gente tem desafios de fazer essa produção agrícola de maneira mais sustentável. Eu coloco aqui muito a questão da água, porque o mundo tem comprado a agricultura brasileira, às vezes não só pelo produto, né? Não é à toa que os chineses compram tanto os nossos produtos agrícolas, porque eles estão interessados em economizar os recursos hídricos deles, né? Então, tem um outro referencial teórico que fala da água virtual, tem uma série de pesquisadores que trabalham com essas questões e que quantificam, né, o quanto as nações hoje, né, principalmente aí os principais, esses principais setores, esses países de viés agrícola, o quanto eles também têm entrado nesse mercado, né, como exportadores de água. Então, assim, a gente poderia cobrar, deveria cobrar mais pelos nossos produtos, porque a gente também está exportando um bem, né, um bem irrecuperável, que são os nossos recursos hídricos, né? Então, é uma questão bem relevante. E aí, em termos de desafios, né, logística, eu acho que é um bem importante. A gente vai ter uma aula, panorama sobre logística amanhã, né? Questão tributária complexa, né? Então, a gente teve uma perguntinha antes de começar a aula, então, assim, não tem alguns setores que têm mais poder de barganha para negociar isso, enfim, conseguem algumas isenções em alguns momentos, ou produtores rurais também, né, que conseguem renegociar suas dívidas e ter suas dívidas perdoadas, diferente de outros agrupamentos aí de produtores, recursos financeiros, gestão empresarial. Então, para alguns médios, pequenos produtores, ainda a gente precisa de modelos de gestão, como a gente falou um pouquinho, daqueles conhecimentos básicos de custo de produção, de margem de comercialização, quanto que eu vou cobrar pelo meu produto de fato. Então, a gente discute isso na aula de comercialização, por exemplo. A gente tenta mostrar qual seria o markup para um pequeno, para um médio produtor, colocar de fato seus produtos no mercado. Questão de mão de obra também,
Então, eu acho que isso passa por todos os setores, para os diferentes modelos de produção agrícola, eles têm sofrido muito com a falta de mão de obra, inclusive a agricultura familiar ou médios agricultores, em que os filhos não querem mais ficar na condução da produção, eles querem, enfim, talvez agora, né, isso a gente tenha uma mudança nisso, né, porque o desemprego está batendo, né, números, enfim, nunca vistos antes, então pode ser que a gente tenha uma mudança. Isso eu estou falando mais das minhas leituras agora, não tenho nenhuma tendência de números para avaliar isso de fato, né? Política ambiental, eu acho que dentro disso, acho que o principal problema, sim, é o desmatamento, né? Sim, é um ministro que é a favor, um ministro do meio ambiente que é a favor do desmatamento, é a favor das madeireiras, está desmantelando todos os setores que protegiam, né, esse segmento. Então, é um problema. A gente tem isso é um grande desafio, quer dizer, a gente vai ter moratória também, como a gente tem moratória da soja, mas a gente vai ter algumas outras moratórias, o mercado mundial vai começar a fazer algumas sanções se esse processo de desmatamento se intensificar, então isso sim é um desafio. Como fazer agricultura, mantendo a floresta amazônica, por exemplo. Então, o Panvel, o Patel, ele coloca Panvel. Panvel é farmácia, meu Deus do céu. Então, o Patel, ele coloca, né, isso como um importante desafio a ser superado. Em termos aí de logística, é importante lembrar, né, então, da mesma forma que a gente está falando de cadeias sistêmicas, né, as cadeias de suprimentos têm um papel essencial aí. Então, isso tem mudado o mercado consumidor. A gente sempre coloca um parênteses para esse ano, para o ano passado, em termos de tendência, porque o que se observava, principalmente com a geração de vocês, né, a geração aí dos milênios, essa nova geração, em que essa identificação com a marca, né, faz diferença na hora de consumir. Mas isso a gente estava falando antes da pandemia. Agora, essas relações talvez fiquem mais fragilizadas de identificação, porque com altos índices de desemprego, o poder de renda cai, então os preços dos alimentos têm aumentado demais, né? Quer dizer, tudo tem aumentado, veja combustível também. Então, os produtos têm, né, tem aumentado de preço, a inflação está super alta, então isso interfere no poder de compra, né, das famílias. Então, quer dizer, a gente estava falando de um mercado consumidor que estava mudando, que estava principalmente influenciado pela geração de vocês, que tem que se identificar com a marca. Então, práticas sustentáveis era uma dinâmica, não à toa que várias trades estão atentas a essas mudanças, né, do quanto sustentável tem, ou estava, né, essa prática de fato sendo implementada, mas agora, enfim, vamos ver como é que essas coisas vão se comportar. Então, esse é um gancho para falar um pouquinho. Então, eu estava falando um pouco desses desafios, e, claro, oportunidades, olhando um pouco esse estudo aqui do Patel, e aí, para falar um pouquinho dessas tendências, eu pego um pouco desse estudo da Embrapa e da Price, dessa consultoria, que também tem trabalha muito com auditoria, enfim, outros negócios, mas tem um ramo agro também de negócios aí.
Então, de qualquer forma, a partir desse material, a gente pode, ainda é possível pensar em algumas megatendências. Claro que essas projeções, elas são passíveis de mudança, principalmente em momentos como atípicos, como a gente tem vivido hoje, né? Então, em termos de megatendência, eles apontam 5 megatendências, um ligado às mudanças demográficas. Então, acho que isso ainda persiste. Claro que o mercado consumidor, talvez, a gente tenha um retrocesso. Essas megatendências são megatendências globais, tá? Então, o Brasil vai estar mais ou menos inserido nessas mudanças. Estou falando sem parar aqui no pistinha. Bom. Então, o Brasil e tem que estar de olho nessas mudanças em termos de como é que isso tem impacto para a agricultura brasileira, tá? Então, a segunda outra mega tendência é esse processo de urbanização acelerada. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas a seguir. Deslocamento do poder econômico, e aí eu acho que esse sim é algo que realmente vai mudar enquanto mega tendências, porque quando esse estudo foi publicado, foi antes da pandemia, né? Foi no começo da pandemia, na verdade. Então, isso não estava de fato, né? Não tinha essa previsão de que essa catástrofe ia acontecer, né? Mas, de qualquer forma, os países emergentes estavam também virando grandes consumidores, né? Porque a renda das pessoas nos países emergentes estava aumentando, mas isso de fato não vai acontecer. Outra mega tendência são as mudanças climáticas e escassez de recursos. Isso de fato está acontecendo, e a agricultura tem que se adequar a essas tendências globais, tá? Então, essa é a ideia. O que de fato vai acontecer em termos de tendência, né? A gente é discutível para alguma dessas, né? Para alguma dessas dimensões que eu estou apresentando, mas que de fato, né, tem algumas que vão, inclusive, ser mais intensificadas e que a gente de fato vai ter que readequar ao nosso modo de fazer agricultura, senão a gente vai ficar para trás. E avanços tecnológicos. Tem muito acontecendo, vocês sempre trazem isso para discussão, em termos de agricultura 4.0, sensores. O menino dos sensores, acho que ele desistiu da disciplina. Então, sim, de fato, é uma tendência, está acontecendo, mas, né, para o Brasil seguir essa tendência, ele precisa caminhar bastante para se encaixar nessas tendências globais que vão impactar a agricultura. É um olhar para a agricultura, tá? São tendências no mundo e que vão atingir, de fato, a agricultura nos diferentes países. Então, aqui, né, em termos de mudanças demográficas, o cenário vai mudar, tem muita gente morrendo, então esse padrão é capaz de se alterar, mas de qualquer forma, né? A gente tem uma população mais idosa, né, do que pensando há 20 anos atrás. Então, a gente tem uma população mais idosa e que vão consumir produtos alimentícios diferentes. Eu colocava um pouquinho dessa questão dos milênios, né, da geração de vocês, que precisa ter uma associação com a marca, então, e apoiada, seja em preceitos sustentáveis ou não, né, mas a gente tem uma mudança desse perfil de consumo. Falava-se muito da ascensão da classe média, então eu até reescrevi aqui que esse vai ser um desafio, a queda da classe média, né? E a massa de pessoas em insegurança alimentar. Então, isso vai ser um problema também para a agricultura, já está sendo no período mais breve aí.
Então, sim, mudanças demográficas e sociais vão ser um problema, vai ser uma tendência. Esse estudo apontava tendências diferentes, dizia, né? Tanto a Embrapa como a Price, que ia aumentar a renda da classe média, que eles iam querer mais produtos saudáveis, funcionais, né? A onda dos produtos funcionais, a compra por conveniência também, essa coisa da associação com a marca. Aí já não sei a que ponto isso de fato vai acontecer. Talvez isso volte a ser uma tendência depois de um processo de recuperação econômica. Processo de urbanização acelerada, isso sim, então isso muda, inclusive, né, o avanço que, para algumas regiões, eu falo muito aqui do estado de São Paulo, porque isso de fato acontece aqui, né? Então, a agricultura perdendo espaço, interior paulista perdendo espaço, principalmente perto de grandes centros urbanos, como São Paulo, Campinas. Então, vejam aqui os municípios vizinhos, né, que antes tinha uma fruticultura forte, como era o caso de Valinhos, Vinhedo, e essas regiões em Indaiatuba, perdendo espaço, a agricultura perdendo espaço para os condomínios. Então, vários condomínios foram chegando, né, e comprando áreas rurais, enfim, a pressão imobiliária para a agricultura tem sido muito presente ainda, principalmente nesses estados. Minas também passa por essa realidade, nos municípios em torno de BH, tem passado por isso também, tem vivenciado esse tipo de mudança de paisagem com a pressão imobiliária, principalmente voltada aí para esses condomínios fechados, enfim. Então, a agricultura também sofre com essa mudança. Então, de qualquer forma, vai ser um desafio, vai ter um problema de escassez de mão de obra, talvez, né, isso, vamos ver como é que essas coisas acontecem aí, mas em termos de tendências globais, né, esse é um pouco do panorama. Eu trago isso para o contexto brasileiro, mas é uma expectativa do que vai acontecer no mundo, né? Deslocamento do poder econômico, eu até mostrava aqui, né, esse aumento do G7, do E7, mas era uma previsão, né, que esses estudos traziam, e de fato eu acho que isso não vai acontecer, ainda é muito cedo para a gente fazer qualquer prospecção de como é que vai ser, mas eu acredito que esse deslocamento do poder econômico talvez não seja mais uma mega tendência mundial que vai interferir ou que a agricultura precise, claro, ela vai precisar ver, mas porque talvez as coisas de fato mudem, mas não no sentido das mudanças esperadas aqui, da época desse estudo, tá? Mudanças climáticas e escassez de recursos, isso no mundo, não é um problema só no Brasil. Então, toda a agricultura vai se deparar com isso, com o aquecimento global, com a questão dos recursos hídricos. Eu já falei um pouco aqui desse conceito da água virtual, né? Então, vai ser um desafio. Então, sim, a gente vai precisar fazer agricultura, olhando esse novo paradigma de mudanças climáticas e escassez. A gente vê isso aqui na região, deslocamento, por exemplo, do sintão citrícola, ele está se deslocando, as mudanças climáticas têm impactado também o cenário do café, então, várias regiões que antes produziam café, hoje já não produzem mais, então, são culturas bem sensíveis a essas mudanças, então, isso, de fato, a gente vai ter que buscar novas regiões ou encontrar formas diferentes de lidar com essas restrições produtivas, tá? Então, a economia circular, eu acho que pode ser um elemento importante, né, em que esse aqui é um pouquinho da definição do que é economia circular, mas eu acho que, de fato, vai ser algo que a gente vai ter que ter em mente na hora de fazer agricultura, né? Então, é um conceito estratégico, que ele está assentado, né, em redução, reutilização, recuperação, reciclagem,
Então, a agricultura vai ter que olhar para esse paradigma para produzir de maneira mais eficiente. Tá? Então, isso, no longo prazo, é algo que vai se estabelecer para qualquer modelo produtivo. Tá? A gente vai ter que mudar a lógica, a dinâmica de se fazer agricultura. Em termos de tecnologia, no mundo, né, isso está acontecendo de forma mais acelerada do que acontece aqui no Brasil. Alguns negócios agrícolas têm conseguido, né, pegar alguma onda dessas inovações tecnológicas, mas não são todos os setores que conseguem. Enfim, ou que as tecnologias de fato consigam ser bem implementadas no Brasil, porque a gente tem problemas básicos ainda para serem superados, mas de qualquer forma é uma mega tendência global, né? Isso não tem mais como voltar atrás, essa coisa da tecnologia ela só vai avançando, você não tem mais como retroceder, e aí é preciso tentar colocar isso ou adequar, né, todos esses avanços tecnológicos, adequar isso para a nossa realidade, adequar isso para as diferentes formas de se fazer agricultura no Brasil. Então, sim, né, o próprio processo, né, de agricultura de precisão, de maneira mais proeminente, sensores, essa coisa do blockchain também é uma coisa que tem entrado já para a agricultura também, veículos autônomos, então, enfim, essas tecnologias, elas estão caminhando, né, no mundo, nas empresas que inovam, né, nas empresas que realmente conseguem implementar essas mudanças, mas é uma tendência, e aí a agricultura brasileira ela vai ter que se adequar, vai ter que ficar mais eficiente para, de fato, conseguir se inserir nesse mercado. Pode ser que leve de fato, vai levar bastante tempo, mas as mudanças, as estratégias precisam ser implementadas, tá? Essa coisa do novo consumidor, né? Então, eu não sei que, de fato, isso era uma coisa que eu tinha pensado muito, que, de fato, vai acontecer. Acho que a pandemia vai colocar várias limitações nesse novo consumidor, mas não da maneira como se prospectava, né? Talvez algumas coisas, era um mercado consumidor, né, principalmente influenciado aí por essa nova geração, então, que quer consumir de forma imediata, quer uma personalização no seu consumo, quer mais transparência, quer uma coisa mais divertida. Isso não estou falando só para a agricultura, para o mercado consumidor como um todo. E aí, a agricultura, os negócios agrícolas têm que estar tendo essa mudança. Agora, o que de fato vai acontecer, a gente já não sabe. Então, algumas oportunidades, essas oportunidades eu acho que a gente vai precisar repensar prioridades aí. Os avanços tecnológicos são, sim, oportunidades, mas a gente precisa superar alguns entraves, tá? A gente já faz, né? Já coloca muita tecnologia em alguns setores da agricultura brasileira, mas a gente precisa, de fato, expandir isso para outros negócios. Oportunidades também, né? O estímulo aí, essa coisa da própria economia circular, a sustentabilidade, sim, é uma forma de agregar valor, de produzir negócios mais sustentáveis e de conseguir, de fato, né, agregar valor. Então, sim, são novas oportunidades para a agricultura. Então, essas são todas as fontes, tá? Então, não é só um discurso que eu estou falando aqui, mas várias fontes, né? Tanto o pessoal da Price,
enfim, da Embrapa colocam essas coisas, e eu fui pensando outras produções aí que entendem como oportunidades. Claro, logística, ela se colocou agora como uma grande oportunidade, nunca se usou tanta logística como a gente tem usado na pandemia, e aí os setores que conseguiram, de fato, se reorganizar, e já estavam mais organizados, foram os setores que, de fato, identificaram oportunidades e conseguiram manter o abastecimento no mercado interno, conseguiram manter as exportações e conseguiram manter isso de forma eficiente. Então, sim, a logística por um lado, é um desafio, mas também é uma oportunidade para os negócios que conseguiram, de fato, reorganizar a sua logística de distribuição, ou que estiveram com armazéns, centrais de abastecimento bem localizados. Então, que, de fato, conseguiram fazer isso, uma importante fonte aí de oportunidades. Essa coisa da mudança do padrão de consumo e do consumidor, né? Mudança do consumidor, as pessoas estão envelhecendo mais, e aí elas querem outros alimentos, elas precisam de outros alimentos, de alimentos mais saudáveis, alimentos funcionais. A gente tem uma retomada, né, por uma vida saudável, enfim, isso também demanda, né, outros alimentos. Então, sim, a agricultura precisa entender essa mudança no padrão de consumo como uma oportunidade, né? Fazer alimentos mais enriquecidos, enfim, né? Melhores e provenientes aí de boas práticas agrícolas, tá? E aí, uma outra oportunidade, né? A questão da transparência, da confiança em termos de negócios, né? Como é que a agricultura ela precisa estar, de fato, né, atenta a essa mudança nos negócios, e aí como, como reorganizar a sua cadeia de forma a ter mais transparência, a ter mais integridade, essa coisa da rastreabilidade. Então, são elementos, esse processo de certificações, exatamente atrelado às mudanças no padrão de consumo. Então, questão das certificações, por exemplo, por orgânicos. Então, é uma oportunidade para os negócios que aí se encaixarem, tá? E aí, já fechando um pouco a nossa conversa, eu gosto desse slide que o pessoal da Price sempre coloca no final dessa... Eles vieram fazer essa palestra para mim antes da pandemia, né, falando sobre as mega tendências do agronegócio. É uma palestra que eles estavam fazendo bastante. Então, um novo consumidor, uma nova realidade, novas oportunidades, um cenário de pandemia. Então, realmente, as diferentes atividades agrícolas, as diferentes cadeias agropecuárias vão ter que se adaptar, né? Seja no uso dos recursos de forma mais eficiente, seja buscando novos consumidores para os seus produtos, seja mudando, né, o perfil de consumidor, seja... eu acho que a tendência, principalmente para o mercado brasileiro, vai ser o quê? Vai ter que reduzir custo no processo produtivo, vai ter que ser mais eficiente, porque as pessoas vão consumir menos, né? Eu acho que é o que, de fato, vai acontecer aí. Então, eu tinha até o ano passado, já colocando agricultura e coronavírus, tinha uma matéria que tinha saído do Roberto Rodrigues, que ele falava um pouquinho das oportunidades para a agricultura brasileira, mas ele estava, assim, claro, olhando as principais commodities agrícolas. Isso, de fato, né, tem acontecido para alguns negócios, né, mas a gente ainda não sabe. A matéria está aqui na íntegra, né, mas a gente não sabe ainda o que está por vir, né, e como é que vai ser, de fato, o impacto
para os diferentes negócios. Uma coisa que eu estou juntando dados aí para um artigo que eu estou produzindo é para falar sobre as margens de comercialização. Então, estou pegando uma série histórica dos preços, preço no atacado, no varejo, né, preço pago ao produtor, para ver como é que essas margens de comercialização têm se comportado e como é que elas vão se comportar nesses 2 anos, e eu estou com uma expectativa aí mais para o próximo ano, porque eu acho que, de fato, que a gente vai conseguir analisar todos os impactos da pandemia.